e eu sinto que o teu conteúdo, pelo menos aquilo que tu trazes ao público, é muito divertido, é muito boa vibe. Acredito que quando tu tens uma essência, as pessoas gostam de ti como tu és. Porque muita gente entra nas plataformas sem saber o que fazer. Há pessoas que vão ver, vão gostar, há pessoas que vão ver e vão achar ela não devia estar a fazer isso. Pois é. Tu sentes que aconteceu contigo ou que acontece contigo? Na verdade, acontece. Acontece sempre, né? Porque o público quer definir o que tu tens que fazer nas Mas plataformas. sabes que existe muito fake it till you make it. Certamente. Mas como é que tu consegues encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a tua liberdade criativa e a responsabilidade social? A minha essência comportamental, a minha educação, então isso me permite ter um segmento que condiz muito com a responsabilidade que eu tenho com os meus seguidores. Estás a dizer é que aquilo que tu crias, aquilo que tu demonstras não é uma persona que tu criaste. Não, é o que eu sou e eu prefiro sempre mostrar às pessoas aquilo que eu sou porque mas nós temos que ter o posicionamento de saber o que é que nós queremos, qual é o nosso propósito nas plataformas. Mas tem aquelas pessoas assim, ignorantes, né, que ainda te veem com esse olhar. É uma simples TikToker, ela só dança. Mas como é que tu começaste, na verdade? Bem, na verdade eu comecei com Para que este podcast chegue a mais pessoas, nós precisamos da sua ajuda. Portanto, não se esqueça de comentar, partilhar, deixar o seu like e, o mais importante, subscrever ao nosso canal do YouTube. Sara Cuca é um dos nomes mais expressivos no mundo digital angolano e eu não podia sair de Angola sem antes conversar com esta jovem criadora que é muito mais do que uma TikToker. Estamos a falar de uma empresária, de alguém que começou no mundo digital, continua a desbravar caminhos dentro do digital e, mais do que isso, a fazer dinheiro. And I like that. Eu gosto disso. Sara, muito Olá. bem-vinda a mais um episódio do A Outra Perspectiva. Aqui nós abordamos questões sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e saúde mental, porque nós não podemos falar de desenvolvimento pessoal e profissional sustentáveis sem saúde mental. Pois é. Obrigada por teres Olá. aceito o meu Olá, convite. muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que cá estou a participar deste podcast maravilhoso. Então, vamos lá explorar essa outra perspectiva, né, da Sara Cuca. Exatamente. Sara, tu começaste no TikTok em 2018? Não, 2022. 2022, ok. Então é muito recente tudo isto que tu estás a viver. É assim. Mas tu sobressais pela autenticidade, criatividade. Tu foste feita para as câmaras. Olha, por acaso dizem muito isso. E eu consigo sentir também que eu fui feita para isso. Exatamente. É o teu propósito. Sinto, eu acho que ao longo da tua jornada tu vais refinando um bocadinho mais. Claro. Mas como é que tu começaste, na verdade? Bem, na verdade eu comecei com a vontade de fazer ou de ter alguma presença no digital. Eu gostava de dançar, entretanto eu não sabia. Então eu peguei no TikTok e fui vendo vídeos de outros criadores, né, de dança, nesse caso na plataforma. Fui acompanhando e também surgiu aquela vontade de fazer também, principalmente no ramo da dança. Então eu comecei aí. Interessante. Tu sentes que ao longo deste percurso o público foi definindo quem é a Sara Cuca? Eu pergunto isso porque tem muitas pesquisas que demonstram que quando principalmente jovens estão expostos no panorama público, o público tende a fazer curating, curar. Não curar, não é bem esta palavra. É definir aquilo que exatamente. é o teu posicionamento. Tu sentes que aconteceu contigo ou que acontece contigo? Sim, na verdade acontece. Acontece sempre, né? Porque o público quer definir o que tu tens que fazer nas plataformas. Exato. Mas nós temos que ter o posicionamento de saber o que é que nós queremos, qual é o nosso propósito nas plataformas. E também sem fugir daquilo que é a nossa essência. Então, por mais que há esse desvio, né, de opiniões do público, eu mantenho sempre aquilo que é a minha essência, a minha perspectiva e o meu propósito. Ok, foi sempre fácil fazer isso?
Não é fácil. Ok. Nunca foi. Ok. Eu acredito que nunca será, né? Ok. Porque à medida que o tempo vai passando, nós temos que nos adaptar a novas perspectivas, né? A novos métodos. Temos que arranjar novas estratégias, porque o mercado digital é muito instável. Exato. Hoje és tu, amanhã pode não seres tu. Então, tu tens que trabalhar para seres tu a todo momento. Exatamente. Então, nunca foi fácil e não é fácil até hoje. Mas é sempre na base da gestão e, claro, como é algo que eu gosto de fazer, torna tudo o mais possível. Ok, mas eu entendo também que, pronto, quando é algo que nós gostamos de fazer, conseguimos lidar melhor com críticas. Sim, E nunca é fácil, necessariamente, porque há pessoas que vão ver, vão gostar, há pessoas que vão ver e vão achar ela não devia estar a fazer isso. Pois é. Há pessoas que vão ver e vão achar, ok, mas nós conhecemos-te quando tu tinhas 17 anos. Tu agora tens 19, és uma mulher, jovem mulher, mas claro que com isto vêm diferentes posicionamentos e há pessoas que já não se vão identificar com a Sara de 19 anos em comparação com a 17. Claramente. Claramente, então isso é aquilo que eu disse no início, né? Nós temos que nos adaptar aos novos tempos, a idade avança e de certa forma aquilo tudo para mim foi uma base que eu criei, que fui criando. Hoje em dia ainda tenho o carinho das pessoas que começaram a acompanhar-me a partir dos 17 anos, ainda tenho, porque acredito que quando tu tens uma essência, as pessoas gostam de ti como tu és. Então, mesmo que tu, enquanto o tempo vai passando, tu não mudas aquilo que tu és, mas vais te adaptando e vais complementando o teu trabalho. Então, acredito que as pessoas que me acompanharam em 2022, 2023, 2024, 2025 são as mesmas que estão aqui comigo hoje. Eu acho que isto, se calhar, é a parte mais difícil para jovens criadores, porque como eu lido também com muitos clientes e falamos muito sobre essa questão de saúde mental no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal e profissional, às vezes é conseguir encontrar a nossa identidade quando nós estamos a ter que lidar com opiniões de vários lados, não é? Pessoas a dizerem o que é que nós devemos ser, o que é que nós devemos fazer e às vezes, querendo ou não, principalmente quando nós estamos num espaço público, a validação externa é importante. É muito importante. E nas redes sociais, se calhar. Eu acredito que isso acaba ajudando alguns criadores, influencers, por aí fora, que não sabem realmente, porque muita gente entra nas plataformas sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, entretanto vai mostrando várias coisas, gastronomia, cabelo, lifestyle, dança, humor. Vai mostrando tudo isso num só perfil e o pessoal vai selecionando. Olha, prefiro te ver a fazer isso. E pronto, né? Tu vês que o público inclina-se mais para uma cena, então tu podes agarrar aquilo e focar nisso. Quando tu não sabes o que fazer. Agora, quando tu já tens uma identidade e o pessoal diz, prefiro te ver a fazer isso, mas tu sabes que o teu indicativo é aquilo, então aí não adianta. E tu sempre soubeste? Bem, na verdade não, eu nunca soube. Fui uma dessas do primeiro exemplo que eu dei, né? Eu entrei porque gostava, né? Sentia-me feliz a fazer, a dançar, a brincar aí com as trends do TikTok. E hoje em dia eu já sei qual é o meu posicionamento, né? Eu gosto de trabalhar mais com entretenimento e por aí afora. Também já estou no ramo empresarial, né? Já consigo apresentar conteúdos mais comerciais. Exatamente. E temos essa diversidade aqui. E muito interessante. Foram feitas pesquisas que demonstram que os criadores digitais, por vezes, têm um trabalho invisível, que é o trabalho da gestão emocional invisível, porque tu tens que gerir essas emoções menos positivas para te apresentares de uma forma sempre muito alegre ao teu público. E eu sinto que o teu conteúdo, pelo menos aquilo que tu trazes ao público, é muito divertido, é muito boa vibe. Mas nós não estamos bem a 100% do tempo, Sara. Como é que tu lidas com isso? Bem, na verdade, os sentimentos mais negativos que eu sinto a todo momento é o sentimento que vem carregado da responsabilidade. Porque quando estamos com esse peso de responsabilidade, vem aquele sentimento negativo, porque tu te cobras mais, não consegues olhar para aquilo que já fizeste, queres sempre olhar para o futuro, qual é o próximo passo, vem a ansiedade, vem tudo isso. Mas como é que eu lido? Pronto, eu não sou imediatista, eu consigo esperar, consigo ter calma. Tem sempre aquele momento sim que não dá para continuar, temos que pegar, conversar connosco mesmo, né? E pronto, ter aquele meeting e acalmar-nos. Então, nessa gestão de sentimentos, né? E é muito importante. Redes de apoio.
Tu tens uma rede de apoio? Bem, eu digo que a minha rede de apoio tem sido os meus familiares. Ok. Os meus familiares e alguns amigos que eu tenho. Alguns que conheci há pouco tempo, outros que já conheço há algum tempo, né? Na base da conversa, e acho que a melhor terapia que eu tenho tido é mesmo a convivência com os meus amigos, com a minha família. Ok. Nós estamos aí a rir, a brincar, e eu acabo por esquecer os problemas, e depois quando volto a lembrar já venho com uma solução para aquilo, então fica tudo sempre mais fácil. Sim, porque é importante termos essa rede de apoio, principalmente porque tu és jovem, mulher, estás a conhecer-te também enquanto tu vais ficando mais madura, não é Certo. velha, mais madura. Tens um mundo inteiro de possibilidades, tantas coisas podem acontecer, e eu gosto do facto de tu estares a explorar esta vertente mais comercial, o teu branding pessoal, porque tu começas também a entender as probabilidades ou as possibilidades, certo? Pois é, exatamente. Quando é que começaste a ter esta noção que é possível eu fazer dinheiro com digital e por aí fora? Bem, na verdade, eu comecei a ter essa noção quando eu comecei a receber propostas de parceria. Porque sabemos que aqui no mercado angolano as empresas, de certa forma, já acreditam muito nos influencers para divulgar um determinado produto, angariar clientes, vendas, né, consequentemente. Então, quando eu comecei a receber propostas, isso foi já logo quando eu comecei, porque quando eu comecei eu tive já um boost enorme. Então, já comecei a receber propostas a partir de lá onde eu estava, que é no Lubango. Mas eu comecei a receber propostas daqui de Luanda. Então, a partir daí, eu comecei a perceber, ok, então quer dizer que se eu continuar, vou crescendo mais, vou conseguindo mais dinheiro, mais parcerias. Mas depois chegou um momento que eu não queria fazer dinheiro só com as parcerias. Sabemos que as redes sociais não monetizam, cá em Angola não pagam. Ainda não, exatamente. Então, os influencers ou os usuários das plataformas ganham mesmo com as parcerias. Sim, mas quando eu vi que precisava de outras fontes de sustentabilidade, outras fontes para poder fazer crescer as finanças, aí eu decidi entrar no ramo empresarial. Exatamente, porque o dinheiro é importante. Claramente. Bastante. E eu sinto que, possivelmente, enquanto jovens, mulheres, durante se calhar a infância, esta questão da literacia financeira, de como nós mulheres também podemos nos posicionar de forma estratégica para termos liberdade financeira, não é ensinada. Exatamente. São coisas que nós, são coisas que nós vamos pegando ao longo do processo, ao longo do tempo, vamos analisando, vamos tendo necessidades extras. Então precisamos sim de nos movimentar, né? Exatamente. E mais importante também é nós termos jovens criadoras como tu a mostrarem que é possível. E eu sinto que às vezes quando tu tentas fazer essa transição, não sei, diz-me se eu estou certa, porque como estrategista eu olho para as coisas com outro olhar, a tentar encontrar detalhes. Eu sinto que se calhar tu estás numa posição de querer começar a comunicar, ou já começaste, olha, eu não sou apenas TikToker, eu sou empresária, put some respect on my name. É isso? Por acaso sim, mas eu sempre julguei muito com o meu posicionamento, né? Quando eu quero comunicar uma coisa diferente daquilo que o público está habituado, eu pego sempre mecanismos para não quebrar, né? Porque de certa forma isso quebra quando a pessoa está habituada a ver-te de uma perspectiva e de repente mudas. Aí quebra, aí não consegues. Mas eu consigo sempre arranjar estratégias que é para poder entrar sem ferir, sem poder ter um certo cuidado. Com certo cuidado, exatamente. Mas essa comunicação já existe, eu já comunico isso. Mas tem aquelas pessoas assim, ignorantes, né, que ainda te veem com esse olhar. É uma simples TikToker, ela só dança. Estás a ver? E são pessoas ignorantes, são pessoas que não conseguem ver a outra perspectiva, são pessoas que não conseguem olhar-te de uma maneira mais madura, não conseguem notar que já cresceste. Exatamente. Pois é. E se eu não me engano, nós já compramos casa, carro. Certo? Olha, o carro ainda não. O carro ainda não. Quanto a casa está em processo de construção. Mas acredito que daqui a pouquinho já estarei preparada para comprar aquilo que eu realmente quero, porque eu não vou comprar em função daquilo que as pessoas dizem. Tens que comprar já. Não, fiquem calmos. Quando eu tiver o dinheiro suficiente para comprar aquilo que eu quero, aí eu compro. Isto é fantástico, Sara, porque quanto mais cedo nós
começamos a nos posicionar de forma estratégica para ter o que é nosso, melhor conseguimos também aproveitar a vida. Porque esta questão, por exemplo, da independência financeira no que diz respeito às mulheres é tão importante. É muito importante, muito importante. Eu tenho independência financeira já há quase 2 anos. Já há quase 2 anos que eu não dependo de ninguém para me autossustentar. Eu consigo pagar as minhas contas. Ainda não vivo sozinha por escolha, mas eu consigo pagar as minhas contas sem chatear ninguém, sem depender de ninguém, só de mim mesma, né? Porque eu tenho que trabalhar para poder pagar as minhas contas. E é isso. Isso é muito. Isso é liberdade, é muito bom. E tu has de perceber que, para além de ser liberdade e tu teres essa possibilidade de escolha, é tão mais profundo do que isso, porque dá-te a possibilidade de não permanecer em situações que não te acrescem. Pois é, claramente. Isso tem a ver com estar com pessoas que não te acrescem, tem a ver com estar em lugares que não te acrescem, tem a ver com isso que disseste, situações. Tu podes te livrar de situações, não precisas estar aí, não precisas te submeter a coisas. Porque não tens uma porque precisas, exatamente. Tu ficas porque queres. Porque quero. Esta possibilidade de escolha. Eu gostaria que mais mulheres, quanto mais jovens forem, começassem a perceber isto, que é importante porque dá-nos este poder de escolha. Exatamente. Eu fico porque eu quero. Exatamente. Eu acredito que nós jovens temos tudo nas nossas mãos para fazer acontecer, principalmente mulheres jovens. Nós somos mulheres, somos força, somos determinação, somos muito mais do que aquilo que aparentamos ser. Então é importante que nós jovens mulheres consigamos ter essa capacidade, né, de nos autocapacitarmos para podermos gerar a nossa própria independência financeira sem depender de ninguém, sem se submeter a outras coisas que não valem a pena, que só te vão matar por dentro, que só te vão prejudicar. Então, eu acredito que temos aí tudo à nossa disposição, só precisamos agarrar as oportunidades e fazer acontecer. Com certeza, eu concordo a 100%. Sara, tu sentes que criadores como tu, que conseguiram, porque isto não acontece da noite para o dia, às vezes temos casos em que criadores entram numa trend e conseguem ficar virais, não é? Certo. E têm um número de seguidores muito grande, mas depois também é sobre conseguir sustentar esta onda, consistência. Num dos episódios falei com a Judy. Admiro-a bastante e ela é um exemplo no que toca a consistência permanecer no digital, porque não é fácil. Grande parte das pessoas veem isso se calhar não como um trabalho, como passatempo, mas não é um passatempo. Mas tu sentes que com isto vem uma certa responsabilidade? Tu sentes que tu tens uma responsabilidade bem maior do que aquilo que tu partilhas? Claro, é como se fosse uma mãe. É como se fosse uma mãe. Uma mãe é um espelho para os seus filhos. E pronto, eu tenho essa responsabilidade porque eu tenho mais de 1 milhão de pessoas a olharem para mim todos os dias. Então eu tenho que ter cuidado em tudo que eu for fazer, da forma de falar, a forma de me vestir, de me apresentar, de me comportar, porque eu de certa forma influencio um determinado número de pessoas por meio das minhas redes sociais. Então eu tenho muita responsabilidade quanto a isso, porque é muito delicado mesmo. Certamente, mas como é que tu consegues encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a tua liberdade criativa e a responsabilidade social? Bem, esse equilíbrio parte muito daquilo que é a minha essência comportamental, a minha índole, a minha educação. Então isso me permite ter um segmento que condiz muito com a responsabilidade que eu tenho com os meus seguidores. Exatamente, porque essa liberdade de criar, essa liberdade de fazer, não distorce aquilo que é a Sara Cuca, não distorce aquilo que eu apresento como pessoa, aquilo que são os meus valores. Então não tenho muita coisa que gerir quanto a isso, porque gira tudo em torno de quem eu sou. Ok, então o que estás a dizer é que aquilo que tu crias, aquilo que tu demonstras não é uma persona que tu criaste, não, é o que tu és. É o que eu sou, exatamente. É o que eu sou e eu prefiro sempre mostrar às pessoas aquilo que eu sou, porque isso de certa forma cria um choque. Imagina tu admirares alguém pela internet, porque a internet é um mundo virtual.
tu não tens contato com essa pessoa, mas admiras tu, a pessoa mostra de ser uma coisa. E depois vamos sair do digital, vamos para pessoalmente. E eu vou ver que tu não és aquilo tudo que apresentaste aí. És mal comportada, mal educada, não tens respeito. Estás a ver? Então eu prefiro sempre mostrar aquilo que eu sou para não haver choques de realidades. Ok, muito interessante. Mas a verdade é que nós temos muitos criadores digitais que vergam muito por esta questão do alter ego. Online criam uma personagem completamente diferente daquilo que são na realidade. E às vezes isso é muito difícil de sustentar, por isso é que há comentários de mas esta pessoa é muito arrogante. Como Pois olha, isso não é de errado, não é errado no seu todo, não é, né? Porque há pessoas que pronto, criam uma personagem porque é conteúdo, né? Como os atores. Tu és um ator, vais ser enquadrado em várias personagens, em vários filmes, novelas, etc. Então isso não é errado. O errado é tu transparecer ser uma pessoa ao seu todo que não és. Que depois tu estás aí, és sempre sorridente nas câmaras, mas pessoalmente eu vou te cumprimentar, estás com a cara trancada. É esse choque de realidades que eu estou a me referir. Exatamente. E depois é difícil sustentar. Mas da mesma forma, há pessoas que adotam um persona muito fútil online, mas depois são poços de conhecimento, sentares e conversares com essas pessoas. Portanto, eu acho que diverge bastante. Há pessoas que conseguem uma gerir. divergência enorme. Há pessoas que conseguem sim manter essa personagem e depois pessoalmente não são aquilo tudo, são muito mais que aquilo. Exatamente. Então essa divergência toda faz parte de criadores de conteúdo. Criadores têm essa de criarem, de inventarem coisas que não existem, pessoas que não existem, personalidades que não existem, para estar aí, para engajar e tudo mais. Não é errado, é o trabalho. Exato. Mas tu não podes fugir muito daquilo que tu és, para quando chegar pessoalmente, quando sair do mundo digital, não criar aquele choque com os seguidores, principalmente influenciadores digitais. Exatamente. A parte errada é quando tu mostras uma vida que não é tua. Por exemplo, estás sempre em sítios chiques, em sítios caros, a vestir as melhores roupas. E depois imagina que a tua casa não é aquilo tudo, a tua realidade não é aquilo tudo. Isso é de certa forma errado. Porque tu mostras... a tentar. Mas sabes que existe muito fake it till you make it, não é? Vais tentar mostrar algo, mas estás a projetar ser aquilo, então tens que viver esta realidade para materializares aquilo. E, bem, isto tem a ver com projeção, não é? E às vezes funciona, às vezes não funciona, porque depende muito do posicionamento que cada pessoa tem. Mas é perigoso. Isso é muito perigoso, porque é perigoso principalmente na hora da sustentabilidade. Exatamente. Porque tu acabas por te submeter a coisas que não valem a pena para sustentar uma vida que não é tua. Então é importante projetar, é importante manifestar exatamente, apresentarmos de forma elegante, de forma bonitinha, transparecermos que queremos prosperidade. É importante tudo isso, mas é errado tu sustentares uma vida que não é tua e depois tens que buscar outros meios para sustentar essa vida. Com certeza. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que no espaço digital isto até fica bem mais enhanced, ampliado, porque são comparações constantes. São comparações constantes, exatamente. E desnecessárias, porque imagina só, né? Eu, Sara, tenho um certo número de seguidores que inspiram-se e vêm-se em mim. E eu estou a inspirar pessoas a terem uma vida que não é minha. Que não é minha. Por exemplo, eu não estou a ensinar onde é que eu tiro o dinheiro, onde é que eu vou buscar, não estou a mostrar a parte do trabalho, só estou a mostrar aquela vida bonitinha. E as pessoas, isso cria um ferimento de ego nas pessoas, porque eles vão comparar-se a pessoas que tu nem sequer sabes qual é o processo, nem sabes o que é que está por detrás. Exatamente. Então a internet é um campo minado disso tudo. E temos que ter muito cuidado para não incentivarmos outras pessoas a roubarem, por exemplo, a prostituírem-se, para ter uma good life, estás a perceber? Então percebo completamente. É bem por aí. Eu acho que hoje em dia, principalmente na era digital, eu posso utilizar a inteligência artificial, criar aqui uma narrativa em termos de, por exemplo, eu posso ir às redes sociais e dizer que eu sou milionária, criar aqui recibos falsos e não sei o quê, e tentar vender isto. Olha, estou a vender um curso, como é que queres ser milionário em sei lá quanto tempo, tudo muito rápido. Porque é importante que as pessoas entendam que o ser humano capitaliza
sobre a esperança. Vende esperança, sonhos às outras pessoas. E é muito fácil nós querermos ser o que as outras pessoas são, porque nós só estamos a ver os resultados. Exato, agora imagina. Ai, meu Deus. Perdoem-me, que eu gosto um bocadinho. Queres água? Água! Ok. Bebe água. Um bocadinho de água. A Sara esteve a trabalhar hoje. Quando eu digo empresários, a vida não é fácil. É muito trabalho para ter dinheiro. E isso é importante porque depois começas a respeitar o dinheiro. E depois já vamos chegar aqui no respeito ao dinheiro. Está bem. Sim, mas estavas então, a falar. Eu estava a dizer que isso é muito mais perigoso quando tu te revês numa pessoa, inspiras numa pessoa, tudo que aquela pessoa faz, tu queres fazer e a pessoa não te mostra aquela parte que é importante, que é ok, eu vivo bem, tenho isso, mas atenção, eu trabalho honestamente, tiro o meu dinheiro daqui e dali. Isso sim é o correto. Por quê? Porque tu tens a noção que tem um número de pessoas que inspiram-se em ti, que revêem-se em ti e que tu tens essa missão, tu tens essa responsabilidade de passar isso a essas pessoas para prevenirmos aquilo que eu disse. Prevenimos que as pessoas façam coisas que não são corretas, roubo, prostituição e pronto, outras coisas que dão dinheiro fácil, mas não são corretas. Exatamente, e é importante termos bem definidos quais são os nossos valores. Pois é. Eu sinto que tu tens isso. Eu espero que tu continues sempre a ter isso, porque é muito importante. E hoje em dia nós precisamos de pessoas que inspirem pelo exemplo. Pois é. Porque, como eu disse, é muito fácil eu chegar e dizer que eu sou XY e as pessoas não saberem, verem o resultado e não saberem o processo. Onde é que eu fui buscar isto? Como é que eu sou isto, não é? Exato. E é muito fácil nas redes sociais qualquer pessoa vir e dizer aquilo que quiser. Mas é importante nós começarmos a seguir pessoas que mostram pelo exemplo. Eu consegui isto. Pois é, atenção que esse bom exemplo não é ter uma vida padronizada pela sociedade e tudo mais. Não estou a falar desse tipo de exemplo. Estou a falar de mostrar às pessoas da forma mais justa, da forma mais responsável, Com que certeza. é possível alcançar sonhos, é possível alcançar um estilo de vida, é possível sim, mas essa possibilidade toda acarreta um processo. Através do trabalho. Através de honestidade, através de consistência, através de desafios, através de agarrar as oportunidades, esse leque todo de cenas. Eu acho que estamos a ter uma nova geração de jovens que vêm muito autoconscientes. Andam a beber uma água. Eu sou jovem, atenção, mas não tão jovem quanto a Sara. Mas eu acho que a Gen Z estão a vir com uma outra concepção sobre saúde mental, sobre desenvolvimento sustentável. Então, provavelmente, estamos aqui a entrar numa trend. É claro que existem muitas pessoas que ainda estão neste espaço de ilusão, por isso é que nós precisamos de exemplos como o teu, para possivelmente entrarmos aqui numa nova trend que o trabalho dignifica, que é possível, especialmente para nós, mulheres, jovens, conseguirmos também ter as coisas que possivelmente estão conectadas só ao masculino. Exatamente. E até parece que essa geração está dividida. Tem sim os jovens que perspectivam o futuro, buscam capacitar-se, buscam conhecimento e tudo mais tem. Mas também tem aqueles que são todos muito superficiais, muito imediatistas, têm as coisas muito fáceis. Isso, eu acredito que isso já existiu em outras gerações, com certeza, mas hoje em dia nota-se que estamos a normalizar muitas coisas que não são para ser normais, que são erradas e que as pessoas já estão a levar com irrelevância. Por quê? Porque há muita gente a fazer, parece normal, parece moda, mas é errado. E pronto, então é aquilo que disseste, né? Há que se ter pessoas, há que se ter jovens que consciencializem cada vez mais as pessoas daquilo que se deve fazer. Com certeza, porque isto até já foram feitas pesquisas que demonstram que os Gen Z parece sim haver esta polarização, esta divisão, mas muitos, em vez, por exemplo, de saírem à noite e ter esse tipo de lifestyle, já querem algo mais calmo, já querem romantizar mais a vida, mais para o lado da saúde mental e por aí fora. Mas como tudo na vida, isto não é abrangente a todos. A todos, claro. Não é abrangente a todos. Sara, saúde mental.
É algo que eu sinto que, pronto, vindo eu de um contexto mais internacional, já se começa a ter mais essas conversas, é mais normalizado falar sobre saúde mental, falar sobre burnout, ansiedade e por aí fora. Mas no contexto africano, parece-me que ainda não são conversas que se têm. Sim, és levado como, como é que posso dizer? Doido, como é que maluco. dizem? É frescura. A frescura, é. Yeah. Dizem assim. Sinceramente, são doenças mentais que hoje em dia afetam muito os jovens, muito mesmo. É por N fatores. E alguns já foram mencionados por nós aqui, né? Que são comparações, imediatismo e tudo mais. Isso cria frustrações, o que leva à ansiedade, leva à depressão, leva até problemas mentais, leva ao isolamento e tudo mais. Já aconteceu comigo, já aconteceu comigo. Principalmente nessa fase em que eu tô a entrar nos 20, né? Tô a entrar nos 20, é uma altura de decisões, é uma altura de decidir se tu queres ser como posso dizer, o exemplo da família, queres seguir aquele padrão, ou se queres seguir os teus intuitos, os teus sonhos. Exato. Então, pressão, não é? Essa pressão toda que tu próprio colocas em ti e que as pessoas em volta também colocam em ti. E acaba por ser dupla pressão e isso cria muita frustração, cria muita ansiedade e claramente a depressão, né? Pronto, eu passei por tudo isso, mas eu não queria aceitar que eu estava a passar por aquilo. Porque sou muito forte, eu consigo continuar, eu consigo, cabeça erguida sempre e tudo mais. Mas eu acredito que o remédio vem ou tudo passa quando tu aceitas que estás a passar por uma determinada coisa. Quando tu aceitas que realmente tens a ansiedade que precisas ser curada, quando tu não banalizas os teus sentimentos, quando tu não banalizas a tua dor, tudo isso é necessário que tu aceites, retens, tenhas calma e depois vais para o próximo passo. Porque muita gente faz o quê? Toma, senti mal agora, ok, vais sentir talvez uns 30 minutos, uma hora, depois passa, depois já estás bem, já estás a rir, já está tudo normal. Mas isso é banalizar a dor, tu não podes fazer isso. Tu tens que fazer é aceitar que estás mal e depois procurar ajuda. Conversa com alguém, um psicólogo, um amigo talvez, ou conversa contigo mesmo, procura formas. Ouve uma música que te deixa feliz, que te relaxa e tudo mais. Identifica o problema que te deixou assim e tenta resolver. E é isso que eu tenho feito, né? É isso que eu tenho feito hoje em dia. Já consigo notar quando algo de errado não está certo. E já consigo ter essa amabilidade de resolver as coisas com calma. Claramente também fui buscar ajuda de meus mentores, profissionais. de pessoas que eu confio, que eu tenho como espelho, ajuda divina, claramente. Já procurei ler mais sobre isso, pesquisar mais, saber dos meus amigos, dos meus colegas que também estão na mesma faixa etária, se também passaram por isso, como é que eles conseguiram ultrapassar. E hoje em dia já está tudo mais tranquilo. Isso é fantástico e obrigada por tu falar sobre isso, porque eu sei que são temas super sensíveis. Não me lembro de ter visto tu a falar sobre isso, hein? Nunca falei, é a primeira vez. Obrigada por partilhares, porque eu eu acho que é muito importante, principalmente neste contexto de criação digital, criadores digitais, nós normalizarmos conversas sobre saúde mental. Eu sou mentora de saúde mental e resiliência, então por isso é que quando eu falo em desenvolvimento profissional, às vezes eu tenho clientes que chegam a mim e Érica, eu quero resultados XY e é tudo muito para o foco profissional. Eu digo, ok, tudo bem, mas nós precisamos passar pelo processo de fazermos aqui, traçar qual é o comportamento, análise comportamental e entender quais são os traumas, o que é que está a fazer com... Isso é muito importante, é porque muito importante. Se a mente estiver bloqueada, o corpo não funciona, não nada funcionam. flui. E da mesma forma que nós vamos ao ginásio e treinamos o físico, nós temos que treinar o emocional. Nós temos que falar de saúde mental, porque não existe desenvolvimento sustentável sem saúde mental. E isso é muito, muito importante, porque eu acho que as pessoas não têm noção deste termo de high performing depression, que é a depressão onde as pessoas conseguem agir com a maior normalidade, como se tu tivesse tu estás 100% ou até mais produtiva. Exatamente. Mas estás depressiva. Pois é, e estás-te a matar aos poucos. Exatamente. Porque chega um momento que
tu não vais conseguir, vais perguntar o que é isso. Vais perguntar o que é isso. Então é necessário mesmo que se aceite. E tal como tu disseste, tem que trabalhar muito emocional, porque a coordenação motora acontece a partir da mente, Com do certeza, cérebro. Então, com certeza. isso tudo está interligado. Então, é necessário mesmo que se trabalhe muito isso, porque senão depois tu não consegues dar sequência. Podes até estar muito produtivo e tudo mais, ok, mas podia estar mais e a um longo tempo. Então, com certeza, com certeza. E é muito importante estás a falar sobre isso, porque muitos jovens, agora mais ainda na era digital, as comparações constantes, a pressão constante, o sentir que o síndrome de impostor, não sei se já ouviste falar. Não, nunca ouvi. Que é uma síndrome onde tu nunca achas que és boa o suficiente, tu nunca consegues dar os créditos pelas coisas que tu consegues alcançar, porque vem muito de um espaço de ausência, de constante comparação. Tu achas que os outros são sempre melhores do que tu. Esta necessidade às vezes de querer agradar constantemente as outras pessoas, e tu acabas por perder-te. Tu deixas-te para trás. Pois é. E é importante nós falarmos sobre essas coisas, porque muitas pessoas, principalmente criadores digitais, podem estar a passar por isso. E não necessariamente só criadores digitais, profissionais, de forma geral. De várias áreas. Crianças. Crianças. Portanto, é importante criarmos espaço para falar. E eu acho que a influência que tu tens enquanto influenciadora digital, começas a ser uma referência, criar o teu lugar, o teu caminho. É importante também criar espaço para estas conversas. Tu sentes que possivelmente num futuro, ou pronto, não sei, se calhar podes começar já, é algo que tu gostarias de criar um espaço para falar mais com os teus seguidores? Na realidade, sim, é algo que eu gostaria muito, né? Porque eu passo por isso, passei por isso e vi a dificuldade, mesmo sendo a Sarah Cuca, que várias pessoas admiram, que é um exemplo para a sociedade, que ocupa um determinado lugar na sociedade, mas eu também passo por isso. Imagina as pessoas que estão aí, que não são olhadas por ninguém, que não são vistas por ninguém e cobram-se demasiado. Então, sim, eu gostaria muito de abordar esse tipo de situações para ajudar quem passa por isso e para normalizar esse tipo de contextos, tanto em casa, quanto na escola, quanto no trabalho. Seja lá onde for, é necessário que tenha pessoas que chegam até ti e te perguntam: estás bem? De coração, estás bem? Como é que está a tua mente? Como é que estás? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma? Sentes-te bem? É necessário que esse tipo de conversa aconteçam no cotidiano. Seja lá onde tu estejas, que tenhas alguém que pergunta o porquê, porque principalmente nós influencers, quando recebemos esse tipo de pergunta, isso é surreal, porque imagina só, né? Porque eu vou colocar uma caixinha de perguntas, né? Façam perguntas que vocês quiserem. As pessoas já querem saber se eu tenho namorado, as pessoas querem saber como é que eu crio, como é que eu comecei, como é que não sei o quê. E quando alguém chega e pergunta: tá tudo bem contigo? E tu pegas tipo: uau, boa pergunta. Será que está tudo bem comigo? E leva-te à reflexão e tu consegues logo identificar se realmente está tudo bem ou não. Gostei muito disto que tu trouxeste, porque eu venho de um contexto, porque todo o meu desenvolvimento foi feito no Reino Unido. E a cultura é um bocadinho diferente. Por exemplo, o inglês é visto como super educado. Então nós temos esta tendência de perguntar sempre: are you okay? Are you alright? Mas é não para ir muito a fundo. Então é como se fosse uma resposta automática: I'm fine, and you? Okay. Eu estou bem, e tu? Mas às vezes é o parar e perguntar: are you really okay? Tu estás mesmo bem? Isso acontece muito, imagina. Acontece muito. Conversas no WhatsApp hoje em dia. Oi, está tudo bem? Tudo e contigo? Exato. É uma resposta bem automática. Exatamente. E é bem automática. E para por aí. Tipo, tá bom, disseste que está tudo bem, ok. Mas às vezes é necessário mesmo que tu olhes para os olhos da pessoa e tenhas essa capacidade mesmo de ver quando a pessoa não está bem, sentir a dor do outro. Isso é muito, muito, muito importante. E não só por ser automático. Por exemplo, se alguém pergunta: está tudo bem, Sara? Já é automático, está tudo bem. Mas se alguém vier e está tudo mesmo bem, tu estás bem?
Já te faz parar. Já te faz parar e dizer, olha, por acaso, está tudo bem, mas aconteceu isso, estou assim, estás a ver? Então isso faz toda a diferença. As pessoas precisam ter essa capacidade de não serem muito automáticos, muito robôs. Tem que ser tudo mais natural, deixar as coisas fluir. Eu acho que isso vai fazer com que a sociedade torne-se mais leve, mais saudável. Com certeza. E prontos, né? E nos preocuparmos mais uns com os outros. Exatamente. Porque eu tenho essa filosofia. É a filosofia Ubuntu que eu adotei, não é? Porque eu sou africana e tenho muito orgulho. Eu sou porque tu és. Ok? O facto de tu seres significa que estás a abrir caminhos para mim também, independentemente da idade, entendes? Independentemente dos contextos. Por exemplo, tu podes não ter esta noção, mas algures aqui temos uma jovem que vem de um contexto completamente diferente do teu, que se inspira em ti e olha e diz, poxa, a Sara está a conseguir. Se a Sara consegue, só mostra que é possível. Que um ser humano, que uma mulher consiga. Então eu também vou atrás. Então essa inspiração, por vezes, tu podes não ter noção que tu estás a exercer esse tipo de inspiração nas outras pessoas, mas a verdade é que é mesmo essa realidade. Algures, sei lá, em Angola ou no mundo, não só aqui, porque os teus conteúdos são digitais, chegam a qualquer parte do mundo. Temos uma jovem mulher ou homem olhar para Sara e pensar, ok, um dia eu vou estar aqui. Olha, e realmente, graças a Deus, esse reconhecimento é visível. Eu hoje em dia, principalmente depois de ter lançado a minha marca de bolachas, eu encontro-me com jovens que vêm mesmo até mim e dizem, Sara, tu és uma grande inspiração de que é possível. Tu consegues transparecer que é possível sim sem pisar em ninguém, é possível sim trilhar em caminhos honestos, em bons caminhos, e claramente é possível. Eu faço questão de transmitir sempre isso para o meu público, para os meus seguidores, para a minha família, para os meus irmãos, para os meus amigos, que com trabalho, com resiliência, com consistência, chega-se muito longe. Perfeito. Eu sei que o caminho por vezes não é tão linear, há altos e baixos, mas eu acho que temos que voltar a trazer à moda esta noção de que é possível. E também trabalharmos nesta questão, não sei o que é que tu achas, Sara, diz-me, de estabelecer o que é suficiente. Porque quando eu vou atrás do mais e mais, o mais nunca tem fim. Não é? Mas se eu conseguir encontrar o que é suficiente para mim, o que é alegria para mim, o que é felicidade para mim, o que eu preciso para não estar em constante perseguição, digamos assim, pelo mais. Tu conseguiste isto, querias tanto, mas já não é bom, eu quero já a próxima já coisa. Do fulano, do ciclano, que é melhor que o teu. Olha, quanto a isso, eu olho da seguinte maneira. Não é errado queremos sempre mais. Não é errado, porque o ser humano está em constante desenvolvimento. O que bate hoje já não é mesmo que vai bater amanhã, e também temos que ir nos atualizando. Mas é muito importante que nós olhemos e sentimos-nos gratificados, sentimos-nos, como é que posso dizer? Realizados com aquilo que já conseguimos. Temos que ter orgulho de nós mesmos por termos almejado, ou seja, conseguido algo que já almejamos durante muito tempo. É muito importante isso, que tenham orgulho de vocês quando vocês conseguem alcançar alguma coisa e aproveitar, desfrutar daquilo. Tu celebrar, não é? Pequenas conquistas. Exatamente, porque tu conseguiste uma determinada coisa, pronto, vais ficar muito feliz e vais já logo olhar para os lados para ver o que é que vem a seguir. Não, é muito importante que tu pares e celebres aquilo que tu já tens, aquilo que já conseguiste com muito esforço e dedicação, e depois, com calma, vai dando os passos para depois conseguires mais. Com certeza, com certeza. E nesta corrida pelo MAS é entender também, como eu estava a dizer, até onde eu vou. Porque é importante estabelecer certos limites para nós depois não nos perdermos. Para não nos perdermos. Nesta, eu gosto de chamar perseguição, porque não deixa de ser, não é? Quero sempre mais, e isso não é saudável a nível emocional e mental. Sara Cuca Group. Certo. Ok, empresária. Ok, eu adoro, porque tu tiveste esta capacidade, yes girl, de transformar aquilo que é a influência que tu tens no digital
em algo que tu possas monetizar e depois também que serve de base para aquilo que é a tua sustentabilidade, a tua liberdade financeira e por aí fora. Falámos aqui um bocadinho sobre o teu percurso, falámos também sobre a visão que tu começas a passar ao teu público. Como é ser empresária tão nova? Como é que é gerir equipas? Como é que é ser líder? Olha, isso é essa força toda é algo que eu já tenho desde muito pequena, desde muito jovem ou desde muito nova, né? Eu sempre quis estar à frente de projetos, sempre quis ser eu a delegar, a indicar, a mandar. Ok, temos aqui uma Exatamente. boss. Sim, sempre tive essa Gosto. força na escola, sempre quis ser delegada, presidente da associação e tudo mais, sempre tive essa força. Então, algo que sempre esteve no meu sangue. Mas hoje em dia é muito bom ser empresária. É frustrante. Não Ok, posso quais são as mentir. frustrações? As frustrações são quais? Para mim, né, a maior frustração é ver os outros a fazer uma coisa que eu acho que eu consigo fazer melhor. Ok. Exato, porque eu sou muito perfeccionista. Muito perfeccionista. E eu às vezes penso, poxa, eu podia ser 5 pessoas. Assim eu conseguiria fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Ok. Sim, mas se você disser, ter muita calma, entender que, que ninguém é igual a ninguém. Que cada um possui as suas capacidades. Então, como uma líder, eu tento sempre ensinar o meu pessoal com muita calma. Com muita calma, né? Sim, às vezes não com muita Não, calma. com muita calma. Mas é para o bem da empresa e também para o bem dos meus colaboradores, dos meus funcionários, né? Porque tu vais aprendendo cada vez mais. Amanhã, mesmo que não estiveres a trabalhar comigo, tens um conhecimento que adquiriste a partir daí. Porque os meus funcionários não são capacitados nas áreas em que trabalham. Normalmente, todo o conhecimento ou toda a dinâmica eles aprendem comigo ou vão aprendendo com pessoas aí do meio, talvez. Então, isso é importante, né? É importante, às vezes, com um ralhete ou outro, só para dinamizar o trabalho e tudo mais, mas sempre na base do respeito, na base da educação. Muito E interessante. assim, vai Bastante fluindo. interessante. Sara, eu sou líder, lidero equipas multiculturais, multinacionais. Ok. Estou num espaço liderado predominantemente por homens e eu sinto que enquanto mulher muitas vezes quando tu estás num espaço onde, por exemplo, é liderado por homens, tu tens que manter ou desenvolver uma certa postura para seres Claro. respeitada. Pois. Porque as pessoas têm tendência, e eu acho que isto é até bem mais acentuado quanto mais nova a mulher for. Porque as pessoas têm esta tendência a olhar e dizer: mas esta. É mesmo descredibilizar, baixar a pessoa. E como é que tu lidas com isso? Já são 2 fatores. És mulher, supostamente a mulher tem um padrão, tem que estar em casa, a cuidar dos filhos, a cuidar de casa, a cuidar do marido, tem que estar em profissões mais nananá. Exatamente. Quando tu quebras esse padrão e de certa forma tens muita autoridade, uma visibilidade, um posicionamento, isso acaba por chocar com muitos homens, principalmente. Principalmente vem-te como a que não precisa, a que não sei o quê, a que não sei o quê. Mandona. Exatamente. Então é necessário que se adote uma postura. Tu tens que ser muito posturada mesmo para poder liderar onde há homens que também são líderes. Exatamente. Então é importante ter muito posicionamento. Mas tu sentes que as pessoas respeitam-te? Respeitam a tua posição ou ainda é aquela posição de ok, esta miúda ainda não tem a experiência necessária para mandar ou para ser líder, para liderar equipas, para falar isto ou aquilo? Tu sentes que respeitam só porque têm que receber o salário no final do mês? Ou respeitam porque olham para a tua trajetória e conseguem reconhecer que tu não estás para brincadeiras? Estás numa missão. Exatamente. Eu sei que as pessoas respeitam. Eu sei que respeitam porque eu faço sempre questão. Para quem não está ao lado de mim, consegue ver presencialmente, pessoalmente, o esforço que está a ser feito, o trabalho que está a ser feito. Eu faço questão de mostrar por intermédio de vídeos e imagens aquilo que está a ser feito, o processo, para que então as pessoas consigam ver tudo e analisar mesmo que não é só uma posição, um título que está-se a dar, mas é porque merece, é porque trabalha, é porque consegue. Estás a ver? Então eu acredito que as pessoas respeitam sim, porque o posicionamento que eu tenho é dos melhores mesmo. Sem me gabar.
Fantástico, eu adoro. E gosto muito da linguagem que tu estás a utilizar, porque vê-se mesmo o posicionamento, don't play with her, não brinquem com ela, porque ela sabe o propósito, para onde está a ir, o que é que está a criar, e isto é fantástico, Sara. Eu costumo dizer que, por exemplo, quando eu sou docente universitária, dou aulas, e sempre que eu começo uma turma, eu meto-me numa posição de aluna também, porque eu estou em constante aprendizagem. Exatamente. Exatamente, e estamos constantemente a aprender, e hoje eu aprendi imenso contigo, com aquilo que tu partilhaste, claro, obrigada. porque eu sou porque tu és. Exatamente, eu aprendi muito contigo também. Quero aproveitar já para elogiar-te. Parece-me que és uma pessoa muito, muito culta, muito profissional também, e que também tens aquele lado mais humano, mais preocupo-me contigo, quero o teu bem, quero o teu bem-estar. Eu sou porque tu és. Exatamente. Olha, já gostei muito dessa frase. Eu Estás fico mesmo de feliz parabéns. que tenhas reconhecido isso, porque eu sinto que antes dos títulos, antes daquilo que eu sou profissionalmente, eu sinto que pessoas devem se conectar com pessoas. Então não me interessa nada chegar aqui e dizer, Sara, tens que me chamar doutora Érica, porque eu tenho um PhD, porque eu tenho um doutoramento e assim. Não, porque isto não é interessante para mim, é interessante eu conhecer quem é a Sara. Quem é a Sara depois daquilo que se vê nas redes sociais? Quais são as inseguranças da Sara? O que é que te faz chorar? O que é que te faz feliz? Eu gosto muito de ter esta conexão com as pessoas. Então eu fico feliz que tenhas notado isso. E tens um sorriso lindo. Ai, eu adoro sorrisos. Obrigada. Estavam a fazer blushes. Ok, infelizmente nós já estamos quase a chegar na reta final. Mas antes de irmos, eu gostaria que tu me desses o teu parecer acerca daquilo que é o futuro dos criadores digitais angolanos, porque eu, como havia dito, eu estou vejo mais conteúdos internacionais por causa também do contexto onde eu vivo, mas agora começo a prestar mais atenção para os PALOP e começo a ver criadores como a Sara e muitos outros. Eu acho que em Angola, eu adoro Angola. Adoro os angolanos. O meu filho é angolano. Exatamente. Eu adoro porque vejo que os angolanos, principalmente as mulheres angolanas, são muito empreendedoras. Eu adoro isso. A mentalidade é muito vou fazer acontecer. Exatamente. E fantástico. E neste ambiente digital já começas a ver muitas referências, boas referências, conteúdos com imensa qualidade. E eu gostaria de saber qual é a tua, a ideologia que tu tens ou o teu parecer acerca desta expansão do digital em Angola. Como é que tu vês o futuro? Bem, eu vejo que cada vez mais o mercado digital angolano está a crescer. Cada vez mais estamos a ter usuários das plataformas digitais, nomeadamente o TikTok, o Instagram, o Facebook, até o YouTube. E pronto, cada vez mais as pessoas estão a investir-se, se auto-investir na qualidade de imagem, de som, já estão a perceber, mesmo sem cursos, mesmo sem direcionamento, as pessoas já estão a conseguir apresentar conteúdos realmente que valem a pena. Tanto de transmissão do conhecimento, tanto de humor, entretenimento, é todo um leque que realmente o mercado angolano está a apresentar para o mundo digital, que está a surpreender. E eu acredito que daqui para frente só tende a crescer mais e mais e mais. E pronto, também temos alguma dificuldade que é a internet, o acesso à internet em algumas áreas. Eu acredito que se todo mundo, todo angolano tivesse acesso à internet, teríamos um campo digital muito, mas muito maior. Exatamente, mas tu sentes que as pessoas já começam a posicionar-se de forma estratégica nas redes sociais? Já, até porque há pessoas que já metem-se a fazer aí outras coisas só para conseguir engajamento, seguidores, consequentemente serem chamados para parcerias, serem chamados para programas. Então realmente as pessoas já estão espertinhas. Já conseguem ver o que é que dá mesmo dinheiro, o que é que dá visualizações, engajamento. Então sei que sim, as pessoas já estão a olhar para uma perspectiva diferente. Já não é só mais vídeo, já não é só mais TikTok, já não é mais só sobre ficar aí divertir-se. Agora as pessoas estão a ver mesmo com uma outra visão. Ok. Sara, eu sou uma jovem.
vejo-te como uma referência, quero muito ser influencer digital, quero muito começar a monetizar, fazer dinheiro com isso. Quais são os conselhos que tu me deixas? Bem, o primeiro conselho que eu deixo é dar o primeiro passo, não olha para os lados, olha simplesmente para a frente e precisas ter certeza que é aquilo que tu queres, porque é uma área muito ciumenta, né? Requer muita atenção, muito carinho, muita consistência. Então, se realmente é isso que tu queres, avança e o resto vem como consequência. Mas de forma prática, é importante eu ter um plano de ação, saber o que eu estou a fazer em termos, porque muitas Exatamente. pessoas começam e não sabem, por exemplo, eu tenho que manter uma certa consistência. Toda a gente fala isso, mas o que é manter consistência de forma prática? Eu tenho que ter um plano, eu vou postar todos os dias, eu vou postar em dias específicos. Como é que funciona? É assim, de forma prática, eu posso dizer, consoante o estudo que eu fiz nas minhas redes sociais, né? Que a consistência que eu digo é mesmo, tu não podes ficar relaxado. Tens de saber que tens um público que tens que alimentar. Ou seja, precisas postar todos os dias, precisas manter o público informado do que é que estás a fazer, quais são os teus projetos, quais são as tuas perspectivas. Tem horários próprios para se postar, por exemplo. Eu normalmente, peguem já a dica, né? Normalmente Peguem a dica. Normalmente eu posto ou de manhã, que é um horário que as pessoas estão a acordar, tem aquela de pegar no telefone, atualizar e tudo mais, depois largam para ir para o trabalho, para a escola. Ou então no final do dia, que todo mundo já saiu dos seus afazeres e já estão naquele momento mais relaxados, mais em casa. Há pessoas que dizem que qualquer horário é horário para postar, ok? Mas o estudo que eu fiz nas minhas redes sociais eu digo que esses são os melhores horários para postar. E pronto, tem outros detalhes, né? Que é necessário também ter a qualidade de organização das páginas, não meter qualquer coisa, qualquer ângulo torto e tudo mais. Esses pequenos detalhes Cuidados. que, exatamente, são detalhes que deixam visualmente mais bonito, mais organizado e que fazem toda a diferença. Exatamente. Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, TikTok, Instagram, temos essa capacidade de ter acesso a dados. Então, olhar para os teus dados, o que é que eles estão a comunicar e tomar decisões informadas. Pois é. Que depois isto tem tudo a ver com a estratégia. Olha, e essa estratégia é muito importante, importante porque começar só por começar, ok, é fixe, deste o primeiro passo, tudo bem, mas imagina tu começares preparado. É bem mais fixe, é bem mais importante e tu consegues ter resultados muito mais rápido quando tens um plano de ação. Exatamente. Sabes que deixa esse passo, depois qual é o próximo passo a dar e tudo mais. Isso é muito importante que se tenha tudo bem definido, bem alinhado e aí os resultados chegam mais rápido. Exatamente, porque grande parte das pessoas o que é que elas têm? Têm planos. Uma estratégia não é um plano. Uma estratégia é um plano a longo prazo. Então é projetar a longo prazo e da estratégia depois vêm os planos de ação, as metas. Exato, porque até há pessoas que têm a estratégia, mas não conseguem seguir essa estratégia. Estás a ver? No meu caso, eu não sou pessoa de sentar e definir muito. Não sou pessoa de estar a escrever muito o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu vou fazer. Porquê? Porque eu prefiro a naturalidade. Eu sei qual é o caminho que tenho que seguir, mas entanto não sei qual é se é o pé esquerdo que vai primeiro, se é o pé direito. Exatamente. Por vezes também há pessoas que guiam-se muito por aquilo que é o propósito, não é? Por vezes não têm noção, mas estão a fazer porque o caminho, as oportunidades vão aproveitando e depois tu acabas por encontrar de facto o teu propósito porque tu estás alinhada com o reconhecimento das oportunidades, guiada pelos teus valores e depois chegas ali de uma forma ou de outra e às vezes não precisas, muitas pessoas não têm necessariamente tudo definido no início. Então, o que é necessário é tu saberes o que tu queres. Quando sabes o que tu queres, não tens distrações, não tens imprevistos, não tens nada disso. Então consegues, com um plano ou sem plano, consegues alcançar, porque tu sabes qual é o teu objetivo que tu queres. Exatamente. Sara, foi um prazer enorme. Já acabou. Sim, eu acho que foi muito interessante ter-te aqui e conversar de forma tão aberta sobre estes temas e mais importante ainda foi encontrar uma mulher, uma jovem mulher com uma certa maturidade, com um certo entendimento das coisas. Eu fiquei fascinada. Portanto, muito obrigada por tu teres aberto, criado esse espaço, sentir-te confortável
acima de tudo. Eu espero provavelmente voltar a ter-te aqui daqui a 5 anos, se calhar. Eu volto para dizer como é que eu consegui lidar com a vida empresarial, com a vida de influencer e tudo mais. Eu volto sim. Gostaria de agradecer mais uma vez, deixaste-me super confortável, por isso que eu tive essa conversa aqui aberta, sem ocultar nada, sem esconder nada. Então, muito obrigada do coração. Tens uma energia muito boa, muito positiva. Deixas qualquer um à vontade, confortável. Obrigada. Então, é isso. E um beijo para vocês todos lá em casa. Os meus seguidores que estiverem assistir vão assistir com certeza, porque eu vou partilhar o link e tudo mais. Então, vão assistir. E é isso, né? Não se esqueçam. Eu sou o que vocês são. Exatamente. Muito obrigada a todos. Este foi mais um episódio de A Outra Perspectiva com a Érica Raposo. Eu espero por você no próximo. Até lá. Beijinhos.